Olá pessoal, aqui é o Pastor Caio, estamos de volta aqui no nosso canal Deus é a Ciência. Estamos aqui para dar continuidade no tema modelagem de Deus, princípios da criação. Então a gente começou essa playlist ali no episódio de número 8 e a gente vai continuar falando sobre esse assunto, um assunto interessante, que mostra um pouco dos princípios e da modelagem de Deus. Antes da gente entrar na nossa lição de hoje, queria pedir desculpa aí para vocês que assistiram lá o episódio 8. A gente, sem perceber, a nossa câmera ela foi desfocalizando um pouco aqui da televisão, das imagens, e no final ali eu percebi que ela estava filmando só a parte de baixo. Não chegou a comprometer a apresentação, por isso a gente levou para o canal, mas a gente quer cada vez mais melhorar, Então nós vamos nos atentar mais para os detalhes, cada vez nós estamos tentando fazer melhor, mas aconteceu esse fato inusitado aí, mas eu creio que deu para vocês absorverem bem o conteúdo lá da lição, melhor dizendo, do episódio de número 8, modelagem de Deus. Ok, pessoal? Então vamos dar continuidade, vamos seguir, porque tem muita coisa para nós refletir e observar nesse tema, que é o que nós queremos tratar hoje. Então, aqui nós temos o desenho daquele universo que a gente desenhou. Vou refazer esse desenho aqui com você, vou colocar esse desenho na lousa. Então a gente falou sobre o universo de Newton, universo da mecânica clássica. A gente falou que também há a evidência, ou houve o descobrimento do universo de Einstein, universo onde está a ampliação do segundo modelo científico, Então aqui o padrão desse universo é a constante C, que é a velocidade da luz, a gente falou sobre isso, E a gente depois colocou o terceiro universo, que é nada mais, nada menos que o universo da mecânica quântica. Então a gente desenhou aqui e a gente colocou aqui a figura de Max Planck, que tem nesse universo a constante H. Então foi isso que a gente descreveu, a gente vai até apontar aqui, Primeiro universo, segundo universo, e terceiro universo. E daqui para fora, onde está apontando essa seta, é a continuidade que estão sendo feitas pesquisas até hoje para que se descubra coisas novas. Então isso a gente também colocou lá para vocês. Então tá aí a nossa expressão a respeito das três identidades, dos três universos, A gente falou um pouco sobre isso. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre esse grande gênio, Albert Einstein, um dos maiores, Ele e Newton, eu creio que são os dois maiores que a gente teve aí na área científica. E Albert Einstein nos ensinou, nos trouxe a identidade, que eu também vou escrever aqui para a gente ficar registrado, Albert Einstein nos trouxe a equação famosa que nós trabalhamos lá no episódio anterior, que é E igual a mc ao quadrado. Então a gente falou que isso aqui é a equação da energia. Então a gente falou especificamente sobre essa equação, trabalhamos um pouco em cima dela e a gente vai continuar dentro desse assunto. Então tá aí. A gente viu que a constante C tem esse valor. Vamos registrar esse valor aqui. Constante C, ela vale 299.792.458 metros por segundo. Então essa é a C. O C ao quadrado, vamos colocar de uma outra cor aqui, o C ao quadrado, ou seja, a velocidade da luz vezes ela mesma, C ao quadrado vai ser identificada com esse valor, 89.875.517
873.681 e 764. Então, a gente tem C ao quadrado com esse valor e C com esse valor. São duas grandezas que a gente precisa, né, ter referenciado aqui para que a gente possa citar alguma coisa sobre isso. Então, é bom que a gente escreva isso aqui para que você também possa nos acompanhar. Então, a gente colocou, né, na lição anterior, estamos trazendo de volta o conceito aqui. Quando a gente coloca uma massa muito pequena, por exemplo, 0,001 kg, que é 1 grama, vezes a velocidade da luz ao quadrado, a gente tem uma energia ainda muito grande, né? A gente tem esse resultado aqui. Então a gente falou que a massa, sendo muito pequena, ainda assim eu consigo uma energia muito grande, e isso é bom, porque é uma energia que, apesar de grande, pode ser controlada. Então a gente falou sobre isso. Então, a gente vê que a condição dessa equação, ela pode, se essa energia não for bem controlada, ela pode causar uma explosão. Ela pode causar uma destruição, né? Então a gente percebe que a energia vezes a massa vezes o C, que é igual, né, melhor dizendo, a massa vezes o C ao quadrado, essa massa pode produzir uma explosão. E a explosão, ela vem basicamente do C ao quadrado, porque o C ao quadrado é esse valor que é muito grande. Então isso a gente já tem observado. Então está aqui, né, eu coloquei a foto, a figura de uma ogiva, né, praticamente cerca de 1,8 metros, né, de comprimento. Ela tinha 1,5 kg, né, essa massa aqui, ó, essa massa, vou até escrever aqui hoje, para a gente registrar bem, ó, essa massa aqui, ó, 1,5 quilos, foi a que foi usada nessa ogiva aí, e essa ogiva com 1,5 kg, você vê que é uma massa relativamente grande, né, porque esse valor vezes o C ao quadrado dá uma energia muito grande, produziu uma explosão. Então a gente falou disso lá no episódio passado, mas aqui a gente quer explorar, né, e quer aprofundar algumas coisas aqui. Então dá uma olhada aí, esse cogumelo, a explosão se dá aqui, produz esse cogumelo, 70 mil pessoas, na hora que essa bomba bateu, que ela explodiu, né, que ela caiu, quando ela toca no solo, que ela explode, a ogiva explode, 70 mil pessoas morrem imediatamente. Depois, mas praticamente 70 mil vão ter sequelas. Então, essa bomba aí atingiu rapidamente, né, num espaço curto de tempo, mais ou menos 140 mil pessoas. Então você vê que o poder, né, de uma massa tão pequena, porque 1,5 kg a gente tem um saco de açúcar, né? Um saco de açúcar de 2 kg, de 1 kg. Uma massa pequena produziu tanta energia e foi esse o resultado. Em Hiroshima, na Segunda Guerra, né, a bomba que caiu na cidade de Hiroshima, produziu esse resultado. Então está tudo destruído aí, ó. Aqui a gente está vendo uma foto ampliada dos quarteirões, ó. Está tudo queimado, né? A manifestação da energia em forma de calor é tão grande que queima tudo. Então está aqui tudo queimado, tudo destruído. Tudo isso vem dessa equação que Einstein nos trouxe. E aqui, se a gente olhar no sistema internacional, só para a gente pegar a definição física, a energia ela é dada na unidade do joule, a massa é dada na unidade do quilo, pois tem 1,5 kg aqui, ó, é sempre em quilo. Se eu for colocar, por exemplo, 1 grama, só para você que porventura não entendeu, se eu vou colocar 1 grama é 0,001, tá vendo? É esse valor aqui, ó. Por isso que é 0,001, porque aqui é grama. Eu tenho que converter para quilo. Tenho que converter para quilo. Então, em quilo, fica assim, né? Então, só para você entender por que esse valor aqui aparece 0,001. Isso aqui é 1 grama, só que transformado em quilo, tá? E a velocidade da luz, ela é dada basicamente em metros por segundo. Tá aqui, ó. Metros por segundo. Então, estou dando para vocês as unidades do sistema internacional. Joule, energia,
Quilo, massa, velocidade da luz e metro por segundo. Então tá aí. Só que quando a gente fala da velocidade da luz, o pessoal da física, só para vocês se familiarizar um pouco, o pessoal da física usa, eles arredondam esse valor quando eles querem chegar num cálculo próximo daquilo que eles querem alcançar. Às vezes, para fazer uma conta rápida, eles não usam esse valor aqui, eles usam esse valor, 300 milhões de metros por segundo, por exemplo. 300 milhões de metros por segundo, ou 300 mil quilômetros por hora. Ou em notação científica, 3 vezes 10 à oitava. O que é 3 vezes 10 à oitava, pastor? É o 3 com 8 zeros atrás. 3 vezes 10 à oitava. É uma forma de notação científica para representar a velocidade da luz. Então, só um informativo para vocês aí. E a gente vai ver algo interessante, porque quando a gente fala de velocidade da luz, que é o que está aqui no universo de Einstein, que é da onde vem isso aqui, Quando a gente fala de velocidade da luz, a velocidade da luz, ela tem uma peculiaridade. Além dela ter esse valor aí que você está vendo, esse valor exato, no vácuo, essa velocidade da luz medida no vácuo, ela é uma coisa constante. Então, eu quero anotar isso aqui com vocês, isso aqui é importante. Quero anotar isso aqui com vocês, que a velocidade da luz, ela tem uma atribuição, um atributo, que ela é constante. Então, o C, vou colocar aqui, o C, ele tem uma definição de que ele é constante. Significa que o C nunca pode mudar de valor. O C, ele é uma coisa invariável. Grava essa palavra. Quem definiu isso, pastor? Albert Einstein. Tá? A velocidade da luz ela é tão assim, um parâmetro para tudo, que ela não pode mudar em situações diversas, ela sempre tem a mesma velocidade, ela sempre tem o mesmo valor. Então isso é um pilar da teoria da relatividade de Einstein. Por que é importante a gente perceber isso? Porque a gente vê em Tiago, capítulo 1, versículo 17, a Bíblia vai dizer, toda boa dádiva e todo dom perfeito são lá do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não pode existir variação ou sombra de mudança. Olha que interessante, Deus está dizendo que o que vem de Deus, do Pai das luzes, não pode existir variação, não pode ter variação, e também não pode ter nem sombra de mudança, quer dizer, não pode variar nem um pouquinho. A sombra de mudança quer dizer que seria uma mínima variação. Deus está dizendo que Deus mesmo está afirmando sobre si que ele é constante. Então observa a velocidade da luz, fisicamente, a descrição física, e observe a descrição teológica acerca de Deus. Aqui diz que é constante, aqui diz que não pode existir variação, ou seja, também é constante, ou sombra de mudança. Não tem mudança, não tem variação. Deus afirma isso por 2 vezes. Perceba isso. Então, a gente vê que a ciência diz que o C é constante. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Se você quiser se aprofundar, você vai ter que pesquisar também. Mas eu vou dar um exemplo aqui para vocês, só a título de informação. Vou dar um exemplo aqui. Imagina que você tem um carro andando aqui. Ele está andando a 80 km por hora. Só para você entender. E aqui eu tenho um carro que está andando a 100 km por hora no sentido contrário. Então esse anda a 80, esse anda a 100. Quando eu passo dentro desse carro por esse aqui, a sensação que eu tenho é que eu estou andando a 180. Por quê, pastor?
Porque eu estou andando a 80, só que ele anda contra mim a 100. Então a impressão que dá é que eu ando para lá, né, usando assim uma linguagem para você entender. Eu ando para lá e ele anda para cá, então como a gente anda em sentido oposto, é como se as velocidades se somassem. Então tem 80 aqui mais 100 daqui, o resultado que dá a impressão que estamos... É como se eu tivesse a 180 e ele tivesse parado. Acho que está dando para entender, né? Então eu ando a 80 e ele anda a 100. Qual é a soma de 80 mais 100? 180. Se eu estivesse andando a 180 e alguém parado, é a mesma sensação de eu andar a 80 e o carro vir a 100, a sensação é igual. Isso aqui é fácil de a gente perceber, né? Porque estão em sentidos contrários, então ele vai passar que nem um vulto perante mim, assim, uf, né? Um rastro, né? Porque as velocidades vão se somar. Só que olha que interessante, se eu aplicar esse mesmo conceito, se eu aplicar essa mesma ideia, isso aqui que eu estou colocando para vocês é uma exemplificação para você entender que o C é constante. Se eu andar aqui a C e eu andar em sentido contrário, um outro objeto andasse a C no sentido contrário, a intuição, usando o exemplo anterior, é que a sensação seria como se andasse a 2C. É como se havesse duas vezes a velocidade da luz. Só que Einstein vem e demonstra que a velocidade da luz não depende de outro referencial, não depende do que acontece com outro viajante. A velocidade da luz sempre vai ser C. Então como é que eu vejo esse outro aqui? Eu vejo a velocidade que eu sinto em mim é C. A velocidade desse aqui é C. Ou seja, a velocidade da luz, ela não só é constante. A velocidade da luz, segundo Einstein, a velocidade da luz, ela vamos colocar aqui para você ter o registro, a velocidade da luz, ela mudar a cor aqui para a gente facilitar, insuperável. Pastor, isso é verdade? É verdade. Esse é um dos alicerces da física da relatividade de Einstein. Então ela é constante e ela é insuperável. O que é insuperável? Ela é a velocidade limite da natureza. É a maior velocidade que pode existir, né, na natureza. E se a gente olha para o versículo, a gente tem que aqui é constante, Deus diz que ele é constante, porque nele não há variação e não há mudança. E Deus também é insuperável. Olha que interessante. Deus é constante e Deus é insuperável. Por que ele é insuperável? Porque ele é o Criador, em Apocalipse ele diz que ele é o primeiro e o último. Antes dele não tem, depois dele também não há. Então ele é o maior, ele é o insuperável. Ninguém pode ser maior que Deus. Então você vê que fisicamente é constante, aqui Deus afirma que é constante. Insuperável, Deus pela Bíblia é insuperável. Só que detalhe, mais uma vez falando do direito autoral, que eu falei com vocês ali nos episódios anteriores, isso aqui foi escrito há praticamente 2000 anos, muito antes da relatividade de Einstein. Então, detalhe interessantíssimo, né? Você vê que é um gabarito, né? Esse aqui, na verdade, só descobriu o que Deus já havia afirmado. Então, você vê, se eu não quero crer na Bíblia, eu posso também não querer crer em Einstein, porque Einstein diz algo sobre a luz que a Bíblia já tinha me dito muito antes. Então, interessante perceber isso aí. E como é que eu sei que eu posso associar a velocidade da luz à representação de Deus? Eu posso associar porque o versículo diz Pai das luzes, né? O versículo diz Pai das luzes. Mas pastor, ele fala Pai das luzes no plural. Por que fala Pai das luzes? Então eu vou explicar para você. Por que fala Pai das luzes? Nós vamos entender a afirmação do verso. Nós vamos escrever aqui para você. Vou escrever aqui, depois se for o caso eu apago, né? Então, a gente tem que E igual a MC ao quadrado. Está aqui. E igual a MC ao quadrado. Isso aqui,
o m pode variar, certo? Então vou escrever aqui, ó, redesenhar a equação. Isso aqui é variável. Por quê? Porque a massa pode mudar, certo? Isso aqui é constante, tá aqui, ó. Isso aqui é constante, ó. Certo? E se isso aqui é variável, quando eu mudo a massa, eu mudo a energia. A energia, se eu botar uma massa maior, a energia vai ser maior, que vai multiplicar pelo C ao quadrado, vai ser maior. Só que a energia também pode ser identificada como luz. A energia pode ser identificada como luz. Então significa que o E são as luzes. Porque se eu estou associando massa vezes a energia, que é a velocidade da luz ao quadrado, vai me dar um resultado que é a multiplicação. E o E, como E também é energia, e C também é um parâmetro para energia, então aqui eu posso dizer que esse E são as luzes. Olha o que diz aqui, ó. O pai das luzes. Quem são as luzes? O que é gerado, porque o pai gera filho, concorda? O pai gera o filho. Acho que isso é fácil, não precisa explicar, né? Isso aí é natureza. O pai gera o filho. Quem é que gera o E? O pai, que é o C. Então, o C representa o pai. A luz é constante, é sempre igual. O C ao quadrado é esse valor, nunca muda, é sempre igual. Esse aqui é o pai, singular. E é por causa dele, vezes a massa, que gera as luzes. Então aqui diz, pai das luzes. Quem são as luzes? O E. Uma hora eu tenho um E maior, outra hora eu tenho um E menor, depende da massa. Mas esse aqui é constante, esse aqui é a representação do pai. Olha que interessante. Então esse aqui, ó, representação do pai. Estou escrevendo aqui dentro do universo, mas depois a gente pode apagar, só para você fixar. Ok? Então esse é constante, é o pai. Esse é o que gera o filho, que seria a energia, a manifestação da energia, que pode variar. Então, de vez de ser luz, no singular, são luzes. Se eu botar uma massa maior, aumenta. Se eu botar uma massa menor, diminui. Perfeito? Assim como um pai, no natural, pode gerar vários filhos. O pai é o mesmo, mas os filhos são vários. São luzes. Acho que está dando para entender, o conceito é muito simples, mas eu precisava registrar isso aqui com vocês, para perceber, pessoal, que o que está escrito aqui, na verdade, isso aqui não é a afirmação da verdade. Isso aqui, na verdade, é uma constatação disso aqui. Porque isso aqui foi escrito primeiro. Detalhe, a pessoa que escreveu isso aqui, no caso Tiago, que era um dos discípulos lá da igreja, não entendia absolutamente nada de física. Então é para provar que não é uma sabedoria que era de Tiago. É Deus que deu inspiração para Tiago, que há mais de 2000 anos praticamente escreveu esse texto, e a gente vê que dentro desse texto a gente começa a enxergar o que está aqui no universo da física. Então eu creio que não tem muita dificuldade. E aqui a gente vê, pessoal, uma coisa interessante. Jesus veio e disse, eu sou a luz do mundo. A gente viu esse versículo lá no episódio anterior, mas você vê que aqui Jesus, aqui a gente vê Deus falando de uma forma que a gente tem que interpretar. Aqui Jesus, ele afirma categoricamente que ele é a luz, que ele é o C. Perfeito? Então a gente vê que ele afirma, eu sou a luz do mundo. Em detalhe que ele diz, luz do mundo. Esse C não é identificado no nosso mundo? A luz que a gente vê não aparece no nosso mundo? Porque se ele falasse, eu sou a luz, poderia ser uma coisa mais filosófica, mais aberta a discussões. Mas ele afirma assim, ó, eu sou a luz do mundo. O C é uma constante que foi detectada e calculada, inclusive lá por Maxwell, no nosso mundo. Perfeito? Então a gente tem muitas formas que a gente vê o que está escrito, a gente vê que se confirma, né? A ciência, na verdade, está copiando a Bíblia. Está percebendo que não é a Bíblia que está sendo confirmada pela ciência, porque a Bíblia foi escrita antes. É a ciência que está sendo seguidora da Bíblia. Porque eles não descobriram essa verdade de que C é uma constante da natureza que não pode ser superada. Eles não descobriram isso
por vontade do cientista. Eles descobriram isso por experimentos. Eles descobriram isso por cálculos, né, através de matemática, mas também foi confirmada a teoria de Einstein através de experimentos. Né? Tem um experimento de Michelson e Morley, não vou entrar no detalhe, não vou entrar, tá? Tem um experimento do relógio que eles botam num avião e percebe, faz o cálculo da relatividade de Einstein, e aí se confirma que o tempo ali bate direitinho com o cálculo da teoria. Então isso aqui foi provado, essa verdade de que o C é uma constante insuperável e a maior velocidade da natureza, isso foi confirmado através de experimentos. Então a gente vê que está tudo de acordo, né? Crer em Einstein e na relatividade, na verdade, é crer na Bíblia. Porque a Bíblia apresenta isso muito antes. Quer ver outra coisa que está na Bíblia, que a gente vê que confirma? Vou redesenhar daquele lado ali, nós vamos usar bastante. Vocês já estão craque aqui, eu creio que não preciso manter isso aqui, vocês já estão sabendo. Vou escrever até para dentro aqui, se for o caso. Vou escrever aqui de novo, de uma forma que a gente possa experimentar no quadro aqui e fazer a nossa dedução. Então vou colocar aqui, vou terminar aqui o círculo do terceiro universo científico, né, que é o da física quântica. Esse aqui é o primeiro, que é o do Newton. Esse aqui da linha vermelha é o segundo. E esse aqui, que é o da coisa, é o terceiro. Só para redesenhar aquilo que eu tinha feito, tá um pouco mais afastado, mas é a mesma coisa. Olha o que Jesus diz. Olha o que Jesus diz. Jesus diz assim, de novo, tem uma vírgula aqui, tá percebendo? Jesus diz, de novo, vírgula. O que é de novo? Se você pegar a associação com essa palavra, o que é de novo? De novo é uma coisa que se repete. Concorda comigo? Se acontecer uma vez e acontecer de novo, quer dizer que está se repetindo. Então você vê que Jesus, no versículo que ele afirma que ele é a luz do mundo, a gente vê que ele está mostrando para nós a identidade do C ao quadrado. Pastor, como assim? Porque C ao quadrado, se eu for colocar isso aqui em matemática, o que é C ao quadrado? É C vezes C. C ao quadrado, para quem não conhece potenciação, eu sei que a maioria deve conhecer, mas para quem não conhece, para você saber o que é C com o número 2 em cima. É o C multiplicado pelo C. Se você olhar o C multiplicado pelo C, que é o C ao quadrado, não é o C e o C de novo. C de novo, o outro C para multiplicar, para sair o C ao quadrado. Jesus começa o versículo dizendo isso. De novo, Jesus começa o versículo dizendo C ao quadrado. Aí ele fala, eu sou a luz do mundo, eu sou C. O que Deus está querendo mostrar? Deus está querendo mostrar algo interessante. Se a energia depende basicamente do C ao quadrado, porque a massa tem um peso muito pequeno, a energia basicamente depende do C ao quadrado, e o C, se o C representa Deus, Deus está dizendo que para que haja energia, é Deus vezes Deus. O que Deus está querendo mostrar? Vou até escrever aqui. Deus por Deus. O que Deus está querendo mostrar? Deus está querendo mostrar que o que Ele cria parte dele mesmo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para você. Para você fazer um bolo na tua casa, o que você precisa? Você precisa de duas coisas. Precisa de uma receita e você precisa dos ingredientes. Você precisa de farinha, precisa de óleo, precisa de manteiga, precisa de sal, precisa de água. Então, para eu e você criar, presta atenção nisso aqui, para eu e você criar, no sentido de trazer para o mundo real, porque Jesus disse que é a luz do mundo, para mim materializar a minha ideia, porque eu tenho que trazer a energia para as pessoas verem. Eu preciso de ingrediente, eu preciso de matéria-prima. Em outras palavras, eu não crio do nada, eu crio a partir de uma matéria-prima. Eu pego o ovo, pego a farinha, pego o óleo, pego o sal, pego a água. Com esses ingredientes em mão, eu posso criar. Percebe isso?
Então, a forma que o homem cria, como é que o homem cria? O homem cria a partir de coisas externas. Ah, pastor, mas eu tive um pensamento aqui, não precisei de nada. Você tirou o pensamento da onde? Você precisou comer coisa externa para ter vida, para ter o teu corpo funcional, para você pensar. Então, você depende do que é externo para viver, para criar. Deus é diferente. Deus, no verbo hebraico, se não me engano é bará, né? Quando diz que Deus criou, o verbo bará, é o verbo hebraico. Deus, ele cria sem precisar de nada externo, ele cria dele mesmo, dele para ele, ou seja, de ser para ser. Dele por ele. Tem até um versículo em Romanos, né? Você fica aí para você pesquisar, que é porque é dele por ele, porque dele por ele e para ele, né? Porque dele por ele e para ele. Então, Deus, ele para criar, ele não precisa buscar uma coisa fora, ele tem nele mesmo tudo que ele precisa para criar, por isso que ele é o Criador. Então, é de Deus por Deus, é em Deus e através de Deus. C vezes C, que é o C ao quadrado. Percebeu? Que coisa tremenda? Então, Jesus começa dizendo, de novo, repetindo o C. O seu pai é Deus, ele também é Deus. Um C representa o pai, o outro C representa o filho. Coisa tremenda. E ele cria, né? E ele cria. Só que para que Deus fizesse alguma coisa por nós, Jesus se fez carne. Jesus se fez carne. O que é carne? Massa. Então, Deus como Pai, Deus como Jesus, mas para ter energia tinha que ter massa. Jesus se fez carne. Vou até escrever aqui, ó. Jesus se fez carne. O que é carne? Carne é massa. Então ele tem o Pai, o Filho e tem uma massa envolvida. Porque Jesus se fez carne, se fez ser humano como nós, de matéria. Bom, então aí a energia se manifesta, porque tem massa e tem C ao quadrado. Percebeu? Percebeu a grandeza de Deus? Ele cria a partir dele mesmo. De ser para ser. De ser por ser. Tremendo, né? Muito bacana. Então a gente pode identificar muitas coisas. E tá aí, ó. O que eu coloquei aqui, tá aqui, né? Eu só coloquei aqui de duas maneiras, porque na faculdade, eu expliquei isso no outro vídeo, eles não usam o X. O X eles usam para outro fim. Eles usam um ponto. O que é um ponto? É uma multiplicação. A gente que não é da área da matemática, ou que não estudou talvez um curso superior, a gente conhece a multiplicação como X, como eu coloquei aqui, ó. Se eu coloquei X para todo mundo entender. Mas se você vê M ponto, o ponto é a mesma coisa que vezes, multiplicar. Tá? Então aqui M ponto C é massa vezes o C ao quadrado, C vezes C. Que é o que está aqui em cima e aqui está escrito da forma que a gente vê no meio acadêmico. Muito bem. Então eu coloquei aí, já expliquei para vocês, né? Cristo se faz carne, massa, e a gente vai continuar vendo, dentro da equação de Einstein, a gente vai ver mais coisas. Quer ver? Olha que interessante. Se Cristo representa o C, certo? Se Cristo representa o C, e ele vai usar a massa, que é pequena, né? A gente já explicou isso aí, que é eu e você, significa que Deus, primeiro, precisa que a gente seja pequeno para nos usar. Porque o C ao quadrado é muito grande. Então, para a energia ser boa, ser controlada, tem que ser o M pequeno. Já falei sobre isso, não vou explicar mais, né? Não vamos entrar mais nisso. Mas, também, isso implica em que Deus pode usar qualquer um que Ele quiser. Por isso que, às vezes, Deus usa pessoas que não são até do meio cristão, mas Deus usa ela para falar alguma coisa. Pastor, me dá um exemplo bíblico. Eu quero exemplo bíblico, pastor. O senhor citou aí, mas não me deu um exemplo bíblico. Deus usou a jumenta para falar com Balaão. Jumenta não tem intelecto. Para você que acha que Deus só pode usar uma pessoa que tem intelecto. Deus usa uma jumenta. Que intelecto tem uma jumenta? Nenhum. Mas a jumenta tinha massa.
era necessário, suficiente para Deus gerar energia. Porque o céu quadrado é ele por ele. Então a jumenta foi profeta por profeta. Vem vendo? Deus usa a jumenta para corrigir o profeta, para corrigir Balaão. Tá? Então a gente aprende com esse conceito que a gente não pode se ensoberbecer. Por quê? Porque Deus pode pegar essa massa, que é eu, tirar eu e colocar outro no meu lugar. Porque isso aqui é substituível, isso aqui é variável. Olha aqui, ó, a massa é variável. Deus pode usar uma pessoa mais capacitada, menos capacitada, mas tendo massa Deus pode usar. Agora isso aqui é constante, invariável, insuperável, que é o C, e depois vai ser produzir o C ao quadrado. Então isso aqui que não pode ser substituído, ou seja, na equação é Cristo que não vai ser substituído, só que eu e você podemos ser substituídos. Exemplo bíblico, Judas, o apóstolo Judas. Era apóstolo, uma massa grande, vamos colocar, dentro da hierarquia da igreja, era grande, mas Deus, com a traição que ele traiu Jesus, Deus substituiu. Perfeito? Então, a gente tem que aprender. Olha a matemática da equação de Einstein nos ensinando tanta coisa. Interessante. Outra coisa que a gente pode perceber, que a gente pode aprender com isso aqui. A gente vê que a notação, presta atenção nisso aqui, a notação que a equação de Einstein nos traz, eu vou até ampliar aqui para enxergar melhor, que é o C ao quadrado, você vê que o expoente é o número 2, que a gente já entendeu que é C vezes C. O expoente é o número 2, concorda comigo? É C elevado ao 2, ao quadrado. Ao quadrado quer dizer que é a segunda potência, que é o 2. Olha que interessante. Na Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, Jesus é o 2. É o segundo. No sentido da revelação, né? Não que um é maior que o outro. Os três são iguais, em essência. Mas na descrição da Bíblia, Pai, Filho e Espírito Santo. O Pai manda o Filho expressa a missão, o Filho sobe e revela o Espírito Santo. Então, primeiro o Pai, segundo o Filho. O Filho tem o quê? O número, a nomenclatura numérica do 2. Olha o que tem aqui, ó. 2. Olha que interessante. Então a gente vê que a revelação foi dada pelo Filho, por quê? Porque o 2 é o Filho. Certo? Então a gente pode perceber. E outra coisa que a gente vê que tudo a revelação de Deus, toda ela é dada pelo Filho, é porque além do expoente 2, que é Jesus, a gente vê que na equação está sendo usado 2 elementos, a massa e o C. A massa, o primeiro elemento, no sentido de elementos distintos, matéria, massa, e C ao quadrado, energia. Então eu tenho na equação, para produzir energia, eu preciso de 2 elementos. Pastor, mas são 3, mas o C e o C, estou falando da identidade do elemento. Eu tenho 2 identidades distintas. Eu tenho, na verdade, 3 elementos, que é massa vezes C, porque C ao quadrado é CC, né? C vezes C. Mas em termos de elemento, eu tenho velocidade da luz, aparece aqui, e eu tenho outro elemento que é massa. São quantos elementos? 2. Está apontando para quem? Para o Filho, que é o segundo. Olha que interessante. Então, a gente pode perceber tudo isso aí. E outra coisa que dá para entender, né? Olha quanta coisa na equação de Einstein a gente pode perceber. O 2, ele está em cima do C, como eu coloquei aqui, ó. Ele está, se eu escrever isso aqui em número, eu vou escrever aqui para a gente destacar. Ele está em cima. Ele está em cima. O C está aqui, o 2 está acima. Vamos colocar, vou até colocar assim, ó, acima. O que isso ensina para nós? Da onde é que Jesus veio? Do alto. Ele não foi enviado para cá? Então ele veio da onde? Ele veio de cima. Então confirma Jesus, porque tem o 2, que é Jesus, segunda pessoa da Trindade, confirma pelos 2 elementos, e confirma porque esse está acima do que está embaixo. Então significa que ele veio de cima para baixo. João 3,16, né? Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, enviou da onde? Do trono de Deus, enviou lá de cima para baixo.
Então ele veio de cima, e depois ele vai e volta para cima, né? Atos 1:9. Dito essas palavras, foi Jesus elevado às alturas. Jesus volta de novo para Deus. Só que a gente vê que veio de cima, o 2 está acima do ser. Não, pastor, mas ele veio de cima, mas ele fez a obra aqui embaixo. Então, mas a origem é lá em cima. Por isso que o 2 aparece em cima. Percebe? Então, a gente vê uma identificação muito perfeita. No mesmo versículo que a gente já falou, a gente tem essa confirmação agora no versículo. Ele diz, Tiago 1,17, ele diz, toda boa dádiva e todo dom perfeito, olha o que diz a Bíblia, são lá do alto. São lá do alto. Só que não está no alto. Só que Jesus desce, né? Olha o que ele fala agora. Descendo do Pai das Luzes. Foi o que Jesus fez. Ele desceu do Pai das Luzes. Então, a gente vê que é uma confirmação. Então, a gente começa a aprender não só a implicitação, ou está implícito dentro da palavra, todos os conhecimentos científicos, alguns nós estamos apresentando para vocês, outros a gente já apresentou, e muitos outros a gente ainda vai apresentar. Então, está implícito dentro da palavra de Deus, que é o Criador, como é que as coisas foram criadas. Então, isso é importante você perceber. As coisas não foram criadas do nada, as coisas têm uma origem, é daquele que está no alto. Não só está no alto no sentido de posição, mas está no alto no sentido de autoridade. É Deus que tem toda a energia do mundo. É por causa de Deus, da palavra, do sopro de Deus que tudo veio a existir. Então essa história de que o nada criou tudo, isso aí você está vendo aqui cientificamente pela Escritura, você está vendo que há um gabarito, né? Há um gabarito. Agora a gente pode pensar na bomba não como uma coisa destrutiva. É isso que eu queria chamar a sua atenção. A gente pode pensar na energia, porque a energia pode ser usada tanto para o mal, como foi em Hiroshima, Nagasaki, né, nas duas bombas que foram lançadas lá na Segunda Guerra. Mas a gente pode pensar na bomba como uma explosão, agora no sentido para Deus, a gente pode pensar na bomba como uma coisa que vai explodir o mal, que vai produzir um cogumelo desse aqui, só que de vida. Não vai ser uma explosão para destruir as coisas, vai ser uma explosão para poder levar vida para as coisas. É como você dar um monte de alimento para quem está passando fome. É uma explosão de alegria. Todo mundo, né? Uma cidade ali que está passando, por exemplo, alguma situação em que está faltando alimento, aí chega lá algum órgão, alguma instituição e vai e coloca o alimento ali para eles, há uma explosão de alegria. Então esse tipo de explosão é que Deus quer causar. Deus está mostrando essa equação porque ela já foi usada para o mal, mas a gente pode usar ela para o bem. Pode usar ela para Deus, né? Então é isso que Deus quer mostrar. Então, a gente vai começar a entender que Deus quer fazer da gente uma expressão da energia, uma expressão ser uma luz entre as luzes, né? E a gente tem a nossa massa, a nossa vida, e Deus, que é o ser, que é o meio pelo qual a energia é produzida. Deus quer usar a nossa vida para produzir vida. E para isso acontecer, a gente já viu que o C vezes o C, o que está produzindo energia, vou até anotar aqui para você perceber, é o fato da multiplicação. Olha aqui, ó. A gente tem aqui, ó, uma multiplicação. Tem o vezes aqui, ó. Está multiplicando. Então, Deus está mostrando que a multiplicação é a operação que Deus trabalha para gerar vida. É a multiplicação. E será que está na Bíblia? Mateus 14 vai contar um evento que Jesus operou essa explosão de vida, né? Diz assim, Mateus 14, 17, mas eles responderam, não temos aqui senão 5 pães e 2 peixes. Olha o milagre no 21, né? A gente vai para o 21 e a gente vai ver o resultado da multiplicação.
E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Então, o pessoal da teologia diz que 5.000 homens, sem contar as mulheres e as crianças. Se você fizer uma conta rápida, você pode contar entre 15.000 a 20.000 pessoas, porque tirando as mulheres e as crianças, né, às vezes tem mais de um filho, é entre 15.000 e 20.000 pessoas. Não é certo o número, mas 5.000 é o que está descrito, né? Então vamos considerar 10.000 pessoas. Pode ter sido mais, pode ter sido 15.000, 20.000, mas vamos colocar 10.000, já dá um número base para nós trabalhar. Se tinha 5 pães e 2 peixes, tinha 7. Se Deus alimentou pelo menos 10.000 pessoas, de 7 para 10.000 não é uma soma, é uma multiplicação. Certo? Então ele multiplicou os pães e multiplicou os peixes. Então a gente confirma que a multiplicação é a operação que Deus usa para trabalhar, para fazer a explosão de vida. Né? Porque aqueles estavam com fome, não tinha. Olha o exemplo que eu dei ali da cidade que está passando algum problema. E Jesus resolveu, produzindo pela multiplicação, ele alimentou. E os que comeram foram cerca de 5.000, além das mulheres e crianças. Então todo mundo se fartou e ainda sobrou. Né? A Bíblia diz em outro texto que sobrou 12 cestos que Jesus mandou recolher. Então a gente vê que Deus trabalha pela multiplicação. Mas o fato relevante, o detalhe, nós temos que ficar atento nos detalhes. Olha que interessante. O detalhe é que, se nós pegar aqui, ó, se nós olhar direitinho, na equação da energia tem 2 elementos, a massa e a velocidade da luz ao quadrado. Na equação bíblica também são 2 elementos, tem os pães e tem os peixes. Quantos elementos tem aqui para produzir o E? 2. Você já viu que tem a ver com Jesus. Quantos elementos Jesus usa para fazer multiplicação? 2. Pão e peixe. Né? Deus está mostrando para nós que está batendo. 2 elementos. A gente já falou várias evidências do 2. O expoente, o C pelo C, né? Jesus se fez carne, teve massa, tudo isso aí a gente já comentou. A gente vê aqui que são 2 elementos. Interessante isso aí. E a gente vê que o pão se identifica com o M da massa. Por quê? Porque o pão é fixo. O pão é uma coisa que a princípio não muda a sua massa. Então ele representa o M da massa, né? Que é o que dá o primeiro termo da equação. E o peixe representa, não é literal, o peixe representa, né? Eu falei para vocês que o modelo, o conceito, eu expliquei isso lá nos episódios anteriores, não é uma coisa literal, você não está vendo, não é que a Bíblia está dizendo que o peixe é o céu quadrado, entenda bem, é o conceito. Ah, pastor, nunca ouvi você falar isso. Vai nos episódios anteriores, você vai ver que eu explico lá direitinho, dou uma palhinha bem sobre isso. Que no mesmo texto bíblico a gente pode pegar vários conceitos. Falei até do Steve Jobs. Vai lá nos episódios anteriores, você vai ver. Então o C está sendo representado pelo peixe. Por quê? Porque o pão é fixo. O pão não muda. Certo? Só que o C é velocidade da luz. Só que velocidade, não tem como ter velocidade com uma coisa que está parado. Se é veloz, se tem velocidade, é porque está o quê? Se movendo. Certo? Velocidade lembra movimento. Perfeito? E o peixe dentro da água, diferentemente do pão, o peixe se move. Então você vê que o pão representa a massa. É fixo. É previsível. Agora, a velocidade da luz é uma coisa que se move na natureza. O peixe se move dentro do rio, dentro do mar. Percebeu a identificação do pão e do peixe? Então você vê que o peixe, por ele ter movimento, ele representa movimento, porque ele nada, né? A maior parte do tempo ele está em movimento. Ele representa o C. Interessante? O pão é fixo, o pão é estático e o peixe está se movendo. A massa é fixa e o C representa uma velocidade que é uma coisa que está em movimento, está se movendo. Percebe isso? Então, mais uma identificação que dá para entender. Outra coisa, nós podemos entender
que a massa, que é representada pelo pão, ela está na mão de quem come. Por exemplo, lá na mesa, quando foi servir, né? Quando foi fazer e também quando foi servir o pão estava na mão das pessoas, o pão está na dimensão humana. Note esse detalhe, massa é uma coisa da dimensão humana. Por quê? Porque a massa eu posso pegar. Por exemplo, essa caneta que eu estou usando para escrever, ela tem massa, ela tem um peso, certo? Então isso aqui tem massa. Agora, a luz, ela é de outra dimensão. A luz não tem massa, a luz ela é sem massa. A partícula da luz, que é o fóton, né? Isso também foi falado por Einstein, é uma partícula que não tem massa. Em outras palavras, ela é de outra dimensão. Ela é de outra identidade dimensional, é de outra dimensão. A mesma coisa a gente vê no pão e no peixe, porque o pão está na minha dimensão, o peixe está dentro das águas, está em outra dimensão, não está na terra, está nas águas. Olha que interessante. O peixe está em outra dimensão. Porque se o peixe tivesse na minha dimensão, ele não precisaria ser pescado. Concorda comigo? Ele está em outra dimensão. Ele está em outro ambiente. Usando uma palavra mais fácil para você que não é da física entender. Ele está em outro ambiente. Qual é o ambiente? Os rios e os mares. É o mesmo que representa a equação. Esse está na nossa dimensão, esse está em outra dimensão. O pão representa a massa, para passar esse conceito. O C, que é de outra dimensão, é representado pelo peixe, que está em outra dimensão, em outro ambiente, que é os rios e os mares. Perfeito? Então, creio que está dando para entender. A gente está vendo direitinho que o que Jesus falou aqui, está batendo direitinho com a equação. Né? Está batendo direitinho. Mas não para por aí. A gente vai ver uma outra coisa. Né? A gente vai ver uma outra coisa. O peixe, note isso aqui, só que você pode entender facilmente. O peixe, quando ele anda na água, quando ele nada, quando ele está se movendo na água, ele mexe com a água. Concorda comigo? Claro, se o peixe é pequeno e o mar é grande, ele mexe e você não percebe. Mas se, por exemplo, um peixe grande, ele se aproxima da superfície, ou até mesmo dentro da água, de uma certa forma, quando ele está andando por dentro da água, ele está deslocando a água. Em outras palavras, ele está perturbando o meio ao seu redor. É como, por exemplo, eu falar para você, né? Se eu der um grito num salão que faz eco, o meu som, ele está reverberando, ele está mexendo com o meio, ele está alterando o meio. Só que no caso da voz a gente percebe. Mas, por exemplo, eu estou mexendo no ambiente através da respiração e a gente quase não percebe. Né? O pão não mexe com o meio, um pão é estático, está parado. O pão representa a massa. Só que a luz e os fenômenos que ocorrem perto da velocidade da luz, não só na velocidade da luz, eles têm, na descrição da relatividade de Einstein, eles mexem com o tempo. Como assim, pastor? Explica para mim. Quando você está viajando na velocidade da luz, ou quando uma partícula está viajando próxima da velocidade da luz, o fato de ela se deslocar próximo da velocidade da luz, ela causa um efeito em volta dela. Ela mexe, por exemplo, com o tempo. A partícula não está andando no tempo. Você, não, por exemplo, não tem uma partícula, ela está andando e o relógio está contando. Só que Einstein diz, isso também é um dos postulados dele, que quando a partícula anda dentro do tempo, ela mexe com o tempo, ela altera o tempo. Por exemplo, uma partícula andando próxima da velocidade da luz, pastor, dá um exemplo dessa partícula para mim contextualizar na física, a partícula muon. Partícula muon, vou até escrever o nome dela aqui. Né? Partícula, deixa eu ver um lugar aqui para escrever. A partícula muon. É uma partícula que ela é gerada e ela é desintegrada, ela dura pouco, mas ela se move
a 98, 99% da velocidade da luz. Então, quando uma coisa se move na velocidade da luz ou próximo da velocidade da luz, ela mexe com o meio aonde ela anda. É como se, quanto mais se aproximo da velocidade da luz, mais o que está à minha volta sente o efeito da minha velocidade. Exatamente acontece, né? Exatamente o que acontece com o peixe dentro da água. O peixe, por andar na água, no meio, ele altera o meio. Se eu jogar um peixe dentro da água, se o peixe pular dentro da água, ele produz o quê? Ele produz aquelas ondas na água, ele altera a água. Então você vê que o símbolo que se representa, né, parecido com o C, que C é velocidade, peixe se move. Já falei sobre isso. Ele altera o seu meio, ele altera o que está em volta. Exatamente o que acontece com uma partícula que se move perto da velocidade da luz ou na velocidade da luz. Ela altera o meio. Um exemplo disso é a dilatação temporal. Né? Pastor, explica isso em detalhes. Não vou entrar no detalhe, isso daqui dá um vídeo só para falar disso, mas o fato é que quando uma partícula se move muito rápido, ela é como se para ela consegue diminuir o tempo no relógio. Por exemplo, se uma partícula que nem o muon, ela se move muito rápido, o relógio para ela passa mais devagar. Então ela altera o meio onde ela tá se manifestando, ela altera o tempo. Pastor, isso é ciência? Pode pesquisar na internet que você vai ver. O nome desse fenômeno, entre tantos, dilatação temporal. Então o peixe mexe com o meio onde ele trafega, ele altera o meio onde ele trafega, e a luz, ou as partículas que viajam na velocidade da luz, ou perto, elas alteram o meio onde ela trafega, no caso o tempo. Altera também o espaço, mas eu vou falar do tempo só para citar para você. Tá bom? Então, a gente vê que tudo está associado. Eu creio que você está conseguindo perceber e está claro para você o que eu estou falando. Continuando, a gente tem mais identificações, pastor? Tem. Por exemplo, esse M aqui, que é o M aqui, ele pode representar a energia que são as manifestações de filhos. As luzes são vários filhos que um casal pode produzir. Por que o M pode ser representado pela mulher? O M representado pela mulher, porque o C representa Cristo. Porque Cristo era um homem. O pastor, mas Cristo não se casou com ninguém. Ele não se casou humanamente. Então, para quem não é da teologia, para quem não é da igreja, para quem não é da fé, eu vou abrir o teu leque aqui para você entender. Ele não se casou no sentido natural, ele não se casou no sentido de se casar como nós, seres humanos, nos casamos. A gente pega uma mulher, contrai matrimônio, né, e gera filhos. Jesus, ele não se casou com uma mulher, mas ele se casou, ou ele se aliançou com a sua igreja. E a Bíblia chama Jesus de noivo. Jesus é o noivo. E a igreja, toda a cristandade que é fiel a ele, é chamada de noiva, a mulher de Cristo. Então Cristo pode ser representado pelo céu quadrado, porque ele é o homem varão, é o varão homem que foi levantado dos mortos, e a mulher, a igreja. E da união de Cristo com sua igreja, são produzidos filhos. Por exemplo, eu sirvo a Jesus. Espiritualmente, eu sou noiva de Jesus. Pô, pastor, mas o senhor é homem, como o senhor é noiva? É no sentido figurado. Porque assim como a mulher tem no homem a representatividade do cabeça da família, Jesus, na igreja, é o cabeça da igreja. Percebe? É um conceito. Por isso que a Bíblia diz que haverá as bodas do Cordeiro. Pastor, nunca ouvi falar disso. Então você vai estudar um pouquinho na Bíblia, você vai perguntar para alguém, as bodas, o que é? É quando a gente for para a eternidade com Jesus, lá haverá um casamento.
Então, a figura, por isso que você não pode entender as coisas literalmente, né? Porque Jesus ele tem vários símbolos. Jesus é o termo filho de Davi, Jesus é o leão da tribo de Judá, Jesus é a semente da mulher, lá em Gênesis. Jesus tem várias representações. Jesus é o Cordeiro de Deus. Aí você vai falar, Jesus, mas pastor, mas Jesus é um cordeiro literal? Claro que não. Jesus não é um animal, mas ele representou. Ele também representa o leão da tribo de Judá. Mas Jesus é um leão, aquele leão que a gente vê lá com Juba na selva? Literalmente não. Ele representa o domínio do leão, porque o leão é o rei. Jesus é o filho de Davi, mas peraí, literalmente Jesus nasceu de Davi, da família de Davi? Não. Ele veio da descendência de Davi. Entende isso? Jesus é o cordeiro, Jesus não é o cordeiro, mas ele se fez representar como cordeiro na cruz. Ele assumiu o papel de cordeiro, o animal entregue ao sacrifício. Então você tem que entender que há uma conceituação por trás. Entende? Então Jesus também pode ser o cabeça da igreja, a mulher é a noiva e dele saem filhos, que são as luzes, energia, né? Porque quando Jesus me usa como noiva para pregar para alguém, eu produzo alguém que vem para Cristo, essa pessoa salva é um filho que eu gerei através de Cristo. Então, creio que está dando para entender. E por que os filhos são representação de energia? Porque o filho, para nascer, tem que estar vivo. Certo? Como é que eu sei que é um filho que vingou? Ele tem que nascer vivo. Tem que chorar, né? Tem que comer, tem que respirar, tem que ter vida. E energia, que é o que é gerado pela noiva e por Cristo, energia é vida. Ou vida representa energia, porque se tem energia, tem vida. Se tem vida, tem energia. São sinônimos assim, né? Podemos dizer. E a gente também pode entender que a representação da energia se identifica com os filhos, porque a energia que Deus vai produzir através de alguém, que é a massa, muitas das vezes você vai ouvir uma pregação, você não sabe o que Deus vai usar, como é que Deus vai usar a pessoa, você não sabe, às vezes você se surpreende. Quem é do nosso meio da fé sabe. Às vezes tem aquele dia que a gente mesmo como pregador, a gente está meio cansado, alguma coisa aconteceu, a gente não está no nosso melhor dia. E chega naquele dia, parece que Deus nos usa mais até do que das outras vezes. Então quer dizer que a manifestação da energia, ela tem um caráter desconhecido. Certo? Você está lá, a pessoa vai ouvir uma palavra na igreja, que aí o cara começa a pregar, você fala, hoje não vai ser muito forte a palavra, aí daí de 10 minutos para frente, aí tu vê que Deus usa ele de uma forma que tu fala, nossa, mudou completamente meu entendimento, saí dali, eu estava achando que não ia dar muita coisa e Deus, parece que Deus falou mais do que falou nos outros cultos. E a gente até como pregador acontece a mesma coisa, tem dia que a gente parece que não está aquelas mil maravilhas, mas parece que é ali que Deus também nos dá graça e aí nos usa mais. Então significa que a energia tem um caráter desconhecido. Eu não sei exatamente o que Deus vai fazer. Exatamente como os filhos, né? Você gera um filho com a tua mulher, mas você não sabe qual vai ser a cor do cabelo dele, você não sabe como vai ser a feição dele, você não sabe como vai ser o temperamento dele, então tem um caráter desconhecido. Então você vê que tanto a energia como a geração de filhos se identifica com algo que é desconhecido. Depois a gente fica sabendo, mas a princípio é desconhecido. Então, interessante isso daí. E aqui é que a gente quer colocar um exemplo de superação, né? Já colocar um exemplo para você de superação. Aqui a gente tem uma corredora nas Olimpíadas de 1984, o nome dela era Gabrielle Andersen, uma sueca, em que ela ficou conhecida, não por ter ganhado, né? Mas ela ficou conhecida, essa cena foi gravada, todo mundo, muitas pessoas ficaram conhecendo essa mulher, porque ela não foi conhecida por ter ganhado, ela foi conhecida porque ela usou tudo que ela tinha de energia para chegar no final da corrida. Ela se superou a si mesma para conseguir chegar lá no final. Aí você vai falar, pastor, mas o que isso tem a ver? 1 Coríntios 9, 24, isso aqui não é um exemplo natural só, isso tem a ver com a Bíblia.
Não sabeis vós que os que correm no estádio, olha que interessante, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio. Correi de tal maneira que os alcanceis. Então Deus está falando de quem corre no estádio. O que essa mulher está fazendo? Correndo no estádio. Então é Bíblia. Aí ele diz assim, o versículo seguinte, todo atleta em tudo se domina. Aqueles para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, a incorruptível. Então Paulo está descrevendo que lá no estádio, como a Gabriele Anderson que você viu, as pessoas estão lutando para ganhar aquele tipo de corrida. E aí Paulo pega o exemplo do atleta e traz para exemplificar dentro da Bíblia a nossa corrida espiritual. Então você vê essa moça aqui, ó, Gabriele Anderson aqui, ó, quer ver? Te vê aqui, ela está se superando, certo? Ela está lutando para conseguir chegar. É o que a gente como cristão tem que fazer. A gente tem que correr para conseguir chegar. Ah, pastor, mas isso é um exemplo natural. Você acabou de ver que não é natural. Paulo já mostrou que não só é natural, mas é também espiritual. Né? Paulo fala aqui, ó, do estádio, ó. Não sabeis vós, quer dizer, tem gente que é ignorante, não sabe sobre isso, que os que correm no estádio, então ele está falando, ele está usando uma linguagem esportiva, presta atenção, não seja religioso, tá? Não, porque isso aí é do diabo, jogar futebol é do diabo, pelo amor de Deus, irmão. O futebol é uma atividade, a corrida é uma atividade, o arco e flecha é uma atividade. Agora, se você faz atividade com idoneidade, é outra coisa. Tanto que é uma atividade que Paulo usa um exemplo. E Paulo diz assim, ó, que ele fala aqui, ó, todo atleta em tudo se domina. Aqueles, ou seja, esse que está no estádio, para alcançar uma coroa corruptível, que é o troféu lá da Olimpíada. Nós, porém, os cristãos, a incorruptível. Quer dizer, eles estão correndo atrás de um prêmio, a gente também está correndo atrás de um prêmio. Então é necessário se colocar para correr. Ou seja, você não vai, vou trazer o que Deus quer falar aqui. Você não vai ganhar nada se você não correr. Tem gente que pensa que cristianismo é sentar no banco da igreja e não fazer mais nada. Isso não é cristianismo. Porque isso daí não requer energia nenhuma. O que nós estamos falando? Energia. Para correr tem que ter energia. E para ter energia tem que ter Cristo. Percebeu? Se você tirar Cristo da tua vida, só vai ter a sua massa. Aí você não vai conseguir produzir energia. Percebeu? Ou a tua energia vai ser tão pequena que você não vai conseguir energia para conseguir vencer, não vai conseguir nem chegar no final. Não vai conseguir nem a salvação, colocando aqui para você entender. Então você vê que tudo tem um propósito. E o que a gente percebe? Quando ela corre, essa Gabriele Anderson, quando ela corre e ela chega, os médicos já estavam aqui para amparar ela, vários médicos aqui para pegar ela, para depois dar o suporte para ela, né? Porque ela estava se superando, ela estava nos últimos, se você for na internet digitar esse nome, você vai ver os últimos passos dela até ela passar na linha de chegada aqui. Uma coisa que a gente pode perceber, você concorda que quando ela correu, né, quando ela foi correndo, veja como o exemplo natural traz o exemplo físico e também o espiritual. 3 coisas em um exemplo só. Quando ela corre, a massa dela diminui. Porque ela tá transpirando. Concorda comigo? Se ela está perdendo massa, ela está entrando direitinho na equação. Porque a massa tem que ser pequena para que a energia seja boa. Então, conforme ela vai correndo, ela vai se desgastando. E conforme ela vai se desgastando, a massa vai ficando menor. E quando a massa fica menor, a energia é positiva, boa. Porque o C é muito grande, então a gente já entendeu que a massa sendo pequena é uma energia para Deus. Exatamente aconteceu com a Gabriele Anderson, olha lá. Ela vai se superar, vai perder massa, mas vai chegar. Quem sabe a gente está passando uma prova, né? Está perdendo massa, né? Está perdendo saúde às vezes, mas com Cristo na jogada, com Cristo na corrida, ele é muito grande. E a gente vai conseguir vencer. Isso aí é um recado para alguém que está me escutando aí, que
porventura está passando alguma dificuldade. Sua massa está muito pequena, mas não tem problema, o teu Deus é muito grande. Então, o céu quadrado garante você, não é você que se garante. Mas o céu quadrado garante que se você quiser correr, você vai chegar. Ele vai te ajudar, ele vai te dar forças, ele vai produzir energia em você o suficiente para você chegar. E aqui a gente vê, né, no versículo que Jesus também fala, né, que a gente já viu inclusive, né, a gente vê que Jesus vai mostrar a energia do bem, a energia de Deus. Por quê? Porque ele fala assim, ó, de novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. A gente já falou disso. Quem me segue, só dá para seguir se andar no caminho. Concorda? Trazendo, por exemplo, de estádio. Só dá para seguir se andar no percurso. Certo? Tem um percurso para você vencer a corrida. Se a Gabriele Anderson sai fora da pista, nunca vai vencer. Então Jesus diz, quem me segue, ou seja, eu tenho que andar, tenho que ter energia, tenho que perder massa, esforço vai trazer o suor que vai perder massa, mas ao mesmo tempo eu tenho que estar no percurso. Pois tem muita gente fazendo muito esforço, mas não está no percurso mais, tem que seguir Jesus. Sem o céu quadrado você não vai produzir. Isso aí é físico e é espiritual. Aí ele diz assim, quem me segue não andará nas trevas, pelo contrário, pega essa palavra, pelo contrário. O que a bomba de Hiroshima fez? Destruiu. Qual que é o contrário de destruir? Construir. Qual que é o contrário de matar? Viver. Qual que é o contrário de fazer mal? Fazer bem. Percebe? Então Jesus está dizendo, pelo contrário, ou seja, eu sou a luz do mundo, eu sou ser, mas eu quero usar essa energia com a tua massa pequena para produzir uma energia que é o contrário do que aconteceu lá na Segunda Guerra. Eu quero produzir uma energia para ajudar pessoas. O exemplo da Gabriele Anderson pode ser uma energia que vai motivar muita gente. Ah, pastor, mas eu não sei se a Gabriele Anderson era cristã. Ué, vai ler o livro de Esther. Como assim, pastor? Se você ler o livro de Esther, você vai ver que lá fala-se de Deus sem mencionar a palavra Deus. Se fala de Deus, mas não se menciona Deus, literalmente. Mas o livro de Esther não faz parte da Bíblia? Significa que exemplos de pessoas como o da Gabriele Anderson são exemplos de superação que fala de Deus, assim como o livro de Esther fala de Deus. Fala de Deus sem falar de Deus. Quer dizer que nossos atos pregam por nós. Ah, pastor, eu pensei que para pregar era só pegar o microfone e sair descarregando a Bíblia. Não. Para pregar, às vezes, vai ser que nem a Gabriele Anderson. É correndo ali no percurso, sem desistir, e as pessoas vão ver o teu jeito de correr e vão se inspirar em você. Ah, então quer dizer que para mim pregar o Evangelho eu posso ser que nem o livro de Esther, eu posso falar de Deus sem falar de Deus? Exatamente. Porque eu estou falando de física, eu não estou falando de Deus a princípio, eu estou falando de física. Só que a física está falando de Deus. A física não está na Bíblia, essa equação explicitamente não está na Bíblia. Mas eu não estou falando de física, estou. Mas a física não está falando de Deus. Uma coisa que não está, a princípio, para Deus, mas está falando de Deus. Você está vendo que está falando de Deus? Isso é comprovado pelo livro de Esther. É um dos livros da Bíblia Sagrada. O exemplo da Gabriele Anderson é um exemplo de falar de Deus de modo a inspirar pessoas a se superarem. Ainda que ela não conhecesse a Deus. Olha Deus usando a jumenta de novo aí que eu dei exemplo. Então a gente tem que entender isso aí, irmãos. Porque tem muita gente que é religioso. Você pensa que Deus, ele só fala, e vai um recadinho para os teólogos aí também, viu? Que Deus só fala no seu modelo. Alguém imaginaria que E MC ao quadrado falaria tanto de Deus? Pois é. Aí Deus nos esclareceu, está nos esclarecendo, né? Nos deu esse esclarecimento. E a gente começou a perceber que tudo isso aqui que eles estudam na faculdade, lá que eles gastam 3, 4 anos para se formar, tudo isso aqui que eles aprendem, ou essas bases científicas que eles aprendem, né? Referencial inercial e tantas coisas que se tem na física, né? A gente está vendo que aponta para Deus. Aponta para Jesus. Então, tem muita gente bitolada. Eu vou falar porque eu estou entendendo que Deus quer esclarecer alguém sobre isso.
Tem muita gente bitolada, ele acha que porque ele conhece a teologia, Deus só fala na linguagem que ele conhece. O que é isso, meu irmão? Você não viu lá em Pentecoste que Deus deu as línguas? É plural. Deus não tem só essa língua para falar. Ô pastor, você está querendo me distanciar da Bíblia? Não. Eu estou querendo mostrar para você que eu estou usando uma linguagem que não é bíblica, mas que no final ela está apontando para a Bíblia. Só que eu consigo falar de Deus com essa linguagem, que não é explicitamente a da Bíblia, mas ela vai ser identificada depois na Bíblia. O seu exemplo fala, a sua conduta fala, o seu testemunho de fé fala, o seu comportamento fala, o seu desprendimento de coisas materiais fala. Então vamos abrir a cabeça. Isso aqui, esse tema, Deus e a ciência, veio para quebrar isso aí, para tirar a religiosidade do meio dos cristãos. Eu posso servir a Deus de várias formas, no sentido que eu estou dizendo assim, eu posso ser cristão na igreja, que Jesus mandou que nós nos reuníssemos, tá? Para quem não quer ser da igreja, desculpa, mas o Atos, a Bíblia vai dizer que todo mundo estava ali no mesmo lugar. Então há uma necessidade sim de estarmos reunidos. Então, para não ter nenhuma dúvida sobre isso. Mas quando eu saio do culto, eu continuo sendo de Deus. Eu continuo tendo energia de Deus. Eu continuo tendo Cristo na minha vida. Agora, será que a energia que eu gasto lá fora, será que ela está mostrando Deus? É isso que Deus quer que nós paremos para refletir. Então, um recadinho rápido para alguém aí. A gente intencionalmente não ia falar isso, mas veio no nosso coração. Nós temos que ser o contrário. Vou pegar pelo versículo então, já que você quer no versículo, vamos lá. Pelo contrário. Você tem que explodir, mas você tem que ser o oposto daquilo que mata. Você tem que ter a luz da vida. Porque tem muita gente que é muito grande aí no mundo, mas ele é uma Hiroshima, ele vai lá e destrói. Ele vence, não importa por quem que ele pisa. Não importa quantos ele mata. Você tem que ser o contrário. Você tem que usar a energia do lado de Deus. Se for para negar Deus, se for para pisar nas pessoas assim, deliberadamente, pode sair fora, porque não é de Deus isso aí. Porque tem crente pisando em pessoas e tem gente que não é de Deus, muitas das vezes é da nossa fé, mas está sendo mais de Deus do que nós. Não sei por que eu estou falando isso, mas Deus sabe por quê. Muito bem. Então, temos que ser o contrário disso aí. Dá uma olhada nessa destruição, nessa catástrofe aí. Né? E uma coisa que dá para entender é que para lançar essa ogiva, essa aqui é a que destruiu, tá? Mas olha o princípio. Para lançar essa ogiva, ela geralmente ela é lançada do alto. O avião vem, ele abre uma comporta, abre um compartimento dele e a ogiva cai. Então a ogiva é lançada do alto. O modelo de lançamento é do alto. Olha que interessante. João 3,14. E do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Então significa que se o Filho do Homem vai ser levantado, é porque apesar do efeito ser contrário, nós temos que trabalhar no contrário do mundo, mas eles lançaram a ogiva para destruir do alto. Deus tem que nos levantar, porque a gente tem que ser colocado no alto, mas para quê? Para lançar uma bomba que dá vida para as pessoas. O modo de lançamento é igual, o propósito, o objetivo final é que é diferente. É isso que eu estou querendo mostrar para vocês aqui. Então, olha lá, soltou a bomba do alto. Ó. Quando ela bate no chão, explode e mata todo mundo. Deus quer que você seja levantado, seja colocado no alto, para que quando bate no chão, explode e ajuda todo mundo, ajuda muita gente. Então, esse é o objetivo. Aqui, a gente tem Hiroshima. Deixa eu pegar aqui, como ela estava. Esse aqui é o modelo do mundo, destruiu as pessoas. Isso aqui é como é Hiroshima hoje. Dá uma olhada que coisa linda. Hiroshima hoje reconstruída. Então Deus quer usar a gente para fazer isso, para reconstruir a vida das pessoas. Olha que bonito, Hiroshima hoje. Aqui outra foto, né, outro ângulo, para a gente ver como é que ficou. Então é isso que Deus quer fazer, né? Dando um recadinho final para você.
Deus nos chamou para reconstruir. Tem muita gente que foi destruída, né? Às vezes ele não sabe nem como começar a reconstruir. Mas eu preciso dizer para você que evangelho é trabalhar com as pessoas para que elas possam ser reconstruídas novamente. Para que elas possam ser uma cidade de Deus de novo, como está aqui, ó. Para que elas possam ser uma Hiroshima que traz vida, que tem rio, que tem plantação, que tem arbusto, né? O seu trabalho em Deus, o meu trabalho, o nosso trabalho é esse. É claro, se eu quero reconstruir a vida de alguém, ajudar essa pessoa, e essa pessoa não quer, já aí não é uma questão de mim, né? Porque eu vou dar para ela Cristo. Usando aqui a física, eu vou dar para ela Cristo. Eu vou dar Jesus para ela. Ela tem que dar o quê? Ela tem que dar a massa. Ela tem que dar a vida dela, se sujeitar a Deus. Ela tem que oferecer a massa. Se eu dou Cristo e ela oferecer a massa, temos a equação para começar a construir pela energia que a gente vai gerar em Cristo. Agora, se eu estou dando Cristo e ela não quer abrir o coração e não quer se oferecer a sua vida, a sua massa, não vai ter reconstrução, porque não vai ter energia. Perfeito? Então, era isso que eu queria passar para vocês. Espero que tenha sido de valia para todos, né? O exemplo bíblico está nos esclarecendo. Nós precisamos parar de ser religioso. Deus está me levando a falar disso aqui. Precisamos parar de ser religioso. Pastor, o que é religioso? É você achar que Deus ele fala só teologicamente. Não, pastor, mas você é contra a teologia? Claro que não. Teologia é uma bênção, mas a teologia precisa estar nos moldes do Evangelho. Precisa trazer os valores do Evangelho, a energia do Evangelho. Porque tem gente que é muito pesado teologicamente. Deus está levando para cá, tá? Tem gente que tem muito peso. O cara é teólogo, tem anel no dedo, ele é muito pesado teologicamente. Mas está faltando Cristo na vida dele. Porque ser teólogo é diferente de ser cristão. Pega aí. Teologia é uma bênção, mas ser teólogo é diferente de ser cristão. Pastor, como assim? O camarada faz faculdade de 4 anos de teologia, mas se ele não se sujeitar, né, a Cristo, porque a massa dele, o conhecimento teológico dele, perto de C ao quadrado, é nada. Concorda comigo? Dá uma olhada com a massa dele. Quanto você pesa? 100 quilos? Né? Usando um exemplo natural. Quanto que Cristo vale? Ou quanto que vale o C ao quadrado, que é o que vai aparecer aqui? Vale tudo isso. Então você, perto disso, você é muito pequeno. Mesmo que você seja grande entre os homens. Então Deus está dizendo assim, ó, o teu peso não é o mais relevante para mim produzir. O que é mais relevante é Cristo. Uma coisa é se produzir bons teólogos, outra coisa é se produzir bons servos. Pega essa. Eu não ia falar disso, mas Deus está levando para cá. Uma coisa é se produzir bons teólogos. Outra coisa é se produzir bons servos. Tem uma distância. Porque o teólogo ele é de peso, o servo ele diminui. O servo é a Gabriele Anderson. Às vezes ele está correndo, ele não está quase se aguentando, mas ele pede a Cristo para que Cristo faça ele cruzar a linha de chegada. Vou dar um exemplo bíblico para você que o Espírito Santo está me trazendo aqui, né, que Deus está acrescentando. É para alguém isso aqui, eu não sei para quem que Deus vai usar, mas Deus vai usar para alguém. Você se lembra de Sadraque, Mesaque e Abednego? Você se lembra da fornalha de fogo? Aí eu pergunto para você, o que adiantaria todo o conhecimento teológico desses 3 servos se Cristo não entra com eles na fornalha? Pastor, o que tem a ver? Fornalha de fogo, que foi aquecida 7 vezes mais, está falando de muita energia. Muito fogo. Então não é só teológico, não é só bíblico, é científico. Tinha 7 vezes mais, pegaram a fornalha 7 vezes mais. Multiplicou o fogo. Quem ia colocar eles para dentro morria queimado. De tão quente que era, tanta energia que tinha. Aí eu pergunto, será que a teologia, só a massa, será que a massa ia salvar eles de ser queimado? Por que o 4º homem entra junto? Por quê? Porque eles eram, além de conhecedores, eles eram servos. Pastor, onde que se prova que eles eram servos?
Quando Nabucodonosor manda tocar o instrumento, pastor, o que é o instrumento? Energia. Som é energia, tá? Fisicamente, som é energia. Só que é energia do mundo, porque ele falou quando tocar o pífaro, a harpa, o saltério, quando tocar os instrumentos, quem não se curvar vai para dentro da fornalha. Quem não se curvar a energia do som, vai para a energia do fogo. Olha aí. Naquela hora, eles tiveram que sustentar o testemunho. Não falei que o testemunho prega, não falei que a nossa conduta prega, não falei que o nosso caminhar prega. Olha aí, a pregação de Sadraque, Mesaque e Abednego não foi com texto bíblico, foi com testemunho. Eles entraram condenados para ser queimados. Só que Deus falou, a energia da fornalha perto da minha energia é pequena, é nada. Vou salvar os meus 3 servos. Porque lá dentro não resolvia só teologia. Vou salvar eles de lá, para quando eles voltar, o testemunho deles vai pregar e todo mundo vai adorar o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Ah, pastor, então tem uma diferença entre teologia e servir a Deus? Tem. Tem uma diferença. Qual que é a diferença, pastor? Tem ciência nisso que o senhor está falando? Tem. Porque o cientista, pega aí, ele fala de Deus do lado de fora da experiência. Quando Sadraque, Mesaque e Abednego entrou dentro da fornalha, Deus pegou ele e levou ele para dentro do laboratório de Deus, levou ele para dentro da experiência, dentro da fornalha. E tem muito teólogo que é um intelectual. Ele quer falar do fogo, mas ele está aqui e o fogo está lá. Ele fala do fogo, mas ele só analisa o fogo. Ah, tem tanto de temperatura. Ah, tem tanto disso. Ah, tem tanto daquilo. Só que ele está sentado aqui confortável e o fogo que ele está analisando está lá só no papel. Agora, para servir a Deus, não adianta ter energia só no papel. Tem que entrar na fornalha. Você será testado dentro do experimento. Você será, vamos dizer assim, o que vai regulamentar a lei científica. Você será o experimento. Por que essas leis de Einstein foram confirmadas? Porque teve experimento. Teve vários experimentos que Einstein e depois outros fizeram para confirmar as teorias de Einstein e dos outros também. De Newton, né? Da física quântica também. Então, para ser de Deus, você pegar a diferença entre ser teólogo somente e ser um servo. O teólogo analisa o experimento do lado de fora. O servo se sujeita a ser experimentado na teoria, no processo em que ele entende ser de Deus. Ele não fica só na teoria, ele entra na fornalha. Quando Deus livra o povo de Israel para sair do Egito, como é que Deus faz? Deus faz o povo entrar onde? Dentro da passagem que se abriu no mar, dentro do canal que Deus abriu no meio do mar. O povo entra dentro. Porque uma coisa é ficar lá olhando para o mar e né, ficar lá calculando lá. Não, porque deve ter tantos metros cúbicos. Aí vai lá, fica fazendo um monte de conta. Ah, não sei o quê. Pastor, isso é bom, isso é ótimo. Só que Deus, ele pede mais de nós. Ele não quer que você saiba só fazer contas, cientificamente. Ele não pede só que você saiba recitar versículos. Ele não pede só que você saiba defender uma linha teológica. Ele pede que você se sujeite a ser o experimento. Eu não falei aqui no canal que nós vamos trabalhar muito com a experimentação. Vai ter lições aí que vai ter 3 experimentos dentro de uma mesma lição. Nós vamos fazer a teoria e nós vamos fazer na prática e vamos ver aquilo que foi anunciado teoricamente se concluir na prática. Percebe isso? Que ciência real é assim, tá? Você não vai comprar um equipamento que o cara fez, mas não testou. Vou dar um exemplo para você aqui. Você vai subir num avião, onde os teóricos, né, os cientistas calcularam, mas nunca testaram a turbina. Você vai subir num avião desse? Eu não subo. Nem que seja de graça a passagem. Você só vai subir numa coisa que a princípio já foi testada, retestada, confirmada que funciona. Tem que ter o experimento. Na fé não é diferente. Como é que eu sei que eu sou servo? Quando eu estou entendendo, quando eu sei defender uma linha teológica que eu entendo ser de Deus,
Mas quando a situação vem sobre mim, quando a fornalha se apresenta, quando a energia do calor vem sobre a minha vida, quando eu estou na frente do mar, eu tenho que crer que Deus vai abrir. E quando Deus abre, na prática, quando Sadraque, Mesaque e Abednego entram dentro da fornalha, na prática, eles são experimentados. Ou seja, ele vê a equação, presta atenção, ele vê o equacionamento do lado de dentro. Quando ele vê o equacionamento do lado de dentro, ele volta para fora e Deus mantém eles vivos, agora eles têm teoria e têm experimentação. Agora é ciência verdadeira. Percebe isso? Deus está mandando eu falar isso aqui. Tem muita gente que é só teórico. Por isso no canal aqui a gente vai fazer muitos experimentos. Fizemos um lá na física quântica, no episódio 2. Se você não viu, vá lá. Entra no canal, Deus e a Ciência, o Caminho. Coloca lá, vê o episódio de número 2. A gente fala de física clássica e física quântica. A gente fala de uma outra maneira, a gente explica lá. Tem um experimento que eu fiz lá. A gente vai usar isso aqui no canal. Já falei isso aí, né? Nos recados aí que eu dei no canal. Então, a nossa fé não é diferente, querido. Para você saber que funciona, tem que ser testado. Para você saber que dá conta, tem que ser confirmado na prática que aquilo que você, em teoria, pensou que vai funcionar, funciona. Percebe? Senão, eu não vou subir no avião, o cara falou, a turbina foi calculada. Quando é que testou? Ah, não testou. Então eu não vou subir. Eu não tenho certeza se vai dar problema. Então, um recadinho aí. É físico, é teológico e é bíblico. A prática da fé nos leva a ver a equação do lado de dentro. Chega de ficar só lendo do lado de fora. Chega. Evangelho é equacionamento lá de dentro. Jesus apanhou, né? Estou dando um último exemplo aqui. Jesus apanhou, tomou a chicotada, sentado lá com os rabinos, ou ele foi na prática experimentar os chicotes que foram dados nas suas costas, no seu corpo, por mim e por você. Jesus passou pela fornalha. Ele não podia ter sentado lá como um rabino, ficar analisando quantas chibatadas dá, 39, 40 chicotadas menos 1. Ele não poderia ter ficado só pensando na lei, do como que... Não, ele não pensou só nisso. Ele teve que experimentar isso. Por isso ele é o Senhor, por isso ele é o Salvador. Ele teve que experimentar a morte. Tem coisa na tua vida que às vezes vai ter que morrer para Deus te dar algo maior. Porque quando a gente morre para algumas coisas, Deus tem condição de ressuscitar coisas novas. Amém? Então, me alonguei aqui um pouquinho, mas eu creio que Deus ele tem o objetivo de falar com alguém. Estamos falando dentro do tema, né? E eu creio que Deus ele quer abrir teus olhos para alguma coisa aí que possa ser importante para a tua fé. Tá bom? Um grande abraço e continuaremos a falar sobre Deus e a ciência, né? No nosso próximo episódio e estaremos dando sequência no nosso trabalho. Um grande abraço a todos, Deus abençoe.